Olá a todos, estamos aqui para mais um Minuto Maçônico. E no Minuto Maçônico de hoje nós vamos falar um pouquinho da vida de Visconde do Rio Branco. Muito bem, Visconde do Rio Branco assumiu em 1871 o importante cargo de presidente do Conselho de Ministros de Dom Pedro II. E naquele mesmo ano, ele chegou a promulgar a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravas. Em 1871, começou a haver aí um grande conflito entre a Igreja Católica e o Estado, a monarquia e também contra o Visconde do Rio Branco, que era na época grão-mestre do Grande Oriente do Brasil da época. Muito bem, culminou essa crise com os bispos de Olinda expulsando maçons e os excomungando pelo simples fato de serem maçons. O governo então fez uma represália a isso. Em 1874, os bispos foram julgados, condenados e presos por seus atos. Houve então uma revolta, começou a haver manifestações intensas, revolta, por exemplo, como a quebra dos quilos no Nordeste, que foi uma revolução importante, começou a ter levantes contra o governo. Visconde do Rio Branco então percebeu que se ele abdicasse do seu cargo de ministro, podia resolver um pouco dessas crises. Então ele e todo o seu gabinete saíram do governo para preservar então o Estado, para preservar então o governo que ele estava. Vejam que exemplo aí de abdicação de cargos de poder em bem de uma coisa maior, que seria a estabilidade do país naquele momento. Esse então é o ensinamento que nos deixa Visconde de Rio Branco. É o que tínhamos para hoje, meus irmãos. Voltamos nos próximos Minutos Maçônicos falando um pouco mais sobre os maçons ilustres do Brasil.